Na doutrina católica, durante a nossa avaliação espiritual, na busca pela nossa santidade, nós podemos fazer o chamado exame de consciência, onde nós verificamos se estamos amadurecendo na fé, se estamos crescendo na prática das boas obras e quais tipos de pecados estamos cometendo, se pela ajuda do Senhor, inclusive, se estamos vencendo tais pecados. E neste exame, nesta avaliação, nós podemos verificar, com a ajuda de Deus, se temos pecados veniais, se temos pecados mortais, enfim, para melhor lutarmos contra as nossas faltas. Mas é verdade que existe a classificação dos pecados quanto à gravidade? Existe alguma fundamentação dentro da doutrina católica? Sim, meus irmãos, existe. Nós já falamos sobre isso em vários de nossos vídeos. No vídeo de hoje, nós vamos tentar responder a uma outra questão. Os santos católicos, eles falam sobre esta classificação quanto à gravidade dos pecados, ou é somente uma interpretação forçada de algumas passagens bíblicas? É apenas algo que brotou do coração de alguns estudiosos católicos ou realmente está dentro da vivência católica na busca pela santidade? Saber a classificação quanto à gravidade dos pecados. Primeiramente, vamos analisar somente uma passagem bíblica para compreendermos que sim, existe uma fundamentação dentro das Sagradas Escrituras sobre pecado venial e pecado mortal. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, reze e Deus lhe dará a vida. Isto para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado que é para a morte. Não digo que se reze por este. Nesse primeiro versículo, versículo 16, nós temos a classificação, a distinção entre pecado leve, o pecado que não conduz à morte, onde podemos interceder pelo irmão que comete tal pecado. João promete, Deus lhe dará a vida, ou seja, Deus perdoará esta pessoa que está sendo alvo da sua intercessão. Quanto ao perdão de pecados leves, Deus perdoará. E quando diz lhe dará a vida, dá algo mais do que o perdão. Pode, dentro da providência do Altíssimo, o próprio Deus pode estar ajudando, graças à tua participação, à tua intercessão, à tua oração, pode estar ajudando esta pessoa a se afastar da prática deste pecado venial. Pecado que não conduz à morte é a expressão utilizada na Sagrada Escritura. Por que pecado que não conduz à morte? Porque são pecados que faltam elementos que constituem o pecado mortal e que, justamente por não serem mortais, não afastam a pessoa da vida eterna, que é o próprio Deus. Não afastam completamente. A pessoa ainda está diante do Senhor, mas esta presença diante de Deus, ou a presença de Deus diante desta pessoa, está abalada, enfraquecida, porque é o pecado venial e não o pecado mortal. Não conduz à separação completa, ao afastamento da graça de Deus, afastamento completo da graça de Deus. Não conduz à morte espiritual, evidentemente. Já no finalzinho desse versículo, nós temos: há pecado que é para a morte, não digo que se reze por este. Ou seja, existem pecados mortais, que uma vez cometidos, nos afastam completamente da vida eterna. Estamos completamente sem a graça de Deus. Estamos em morte espiritual, momentaneamente. E aí, o versículo 17 conclui: toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Todo pecado é uma desobediência a Deus.
todo pecado nos afasta de Deus de forma plena, naquele momento, de forma total, melhor dizendo, ou de forma parcial, através do pecado, do cometimento do pecado que não conduz à morte. Pecado leve, pecado venial. Marcos, como eu posso avaliar isso durante o meu exame de consciência? Saber o que é pecado venial e o que é pecado mortal. Existem 3 elementos que constituem o pecado. O pecado deve estar dentro de matéria grave, que é condenada pelos 10 mandamentos. O pecado deve ter sido cometido com pleno consentimento e com pleno conhecimento de que se trata de um pecado. Se você tem esses 3 elementos, você tem um pecado mortal. E somente a confissão, o sacramento da confissão, com arrependimento eficaz, poderá perdoá-lo, restabelecer esta presença de Deus, esta graça de Deus na sua vida. Se faltar um desses 3 elementos, nós já não temos um pecado mortal, nós temos um pecado venial. Você não precisa se confessar para pedir o perdão deste pecado. Mas, como qualquer pecado, pois toda iniquidade é pecado, como está na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 17, você precisa se arrepender e, obviamente, pedir perdão a Deus, que pode ser, no caso do pecado leve, através da sua oração pessoal. Se recorda do ato penitencial que está lá no começo de toda a Santa Missa? No ato penitencial, se você mentalmente pedir perdão pelos seus pecados veniais e se arrepender de forma eficaz, é neste momento, liturgicamente, dentro da missa, que os pecados veniais são perdoados. Mas podemos pedir o perdão desses pecados com arrependimento nas nossas orações pessoais. No caso, repito, do cometimento de pecados mortais, nós precisamos, de forma ordinária, do sacramento da confissão. Mas os santos, eles mencionam esta classificação? Por exemplo, o próprio Jesus vai dizer para Santa Faustina, está registrado no parágrafo 699 do seu diário, do Diário de Santa Faustina, que nenhuma alma tenha medo de se aproximar de mim, ainda que seus pecados sejam como o escarlate. A minha misericórdia é tão grande que por toda a eternidade nenhuma mente, nem humana, nem angélica, a aprofundará. Tudo que existe saiu das entranhas da minha misericórdia. Toda alma contemplará em relação a mim, por toda a eternidade, todo o meu amor e a minha misericórdia. Em outras palavras, os pecados com a cor escarlate são, obviamente, pecados mais graves que outros. Jesus Cristo, para Santa Faustina, está nos dizendo: não deixem de pedir perdão diante de mim, diante do Verbo encarnado, do Senhor da Misericórdia. Não deixem de pedir perdão pelos seus pecados mais graves, de seus pecados mortais, porque a misericórdia do Senhor é divina e é maior do que qualquer pecado mortal. Jesus também vai dizer, no parágrafo 378, numa revelação particular para Santa Faustina: eu mesmo os defenderei na hora da morte como a minha glória, àqueles que proclamam a misericórdia do Senhor. E continua: e ainda que os pecados das almas fossem negros como a noite, quando o pecador recorre à minha misericórdia, presta-me a maior glória e é a honra da minha paixão. Quando a alma glorifica a minha bondade, então o demônio treme diante dela e foge até o fundo do inferno. Também nesta passagem, Jesus está se referindo a pecados mais graves, negros como a noite. Então, sim, Santa Faustina, na busca pela sua santidade, discernia sobre pecados veniais e pecados mortais. São Luís Gonzaga, por exemplo, quando estava para morrer, muitos se admiravam do fato de que o garoto jamais havia cometido um pecado venial. Era mesmo um santo, diziam as pessoas. Ouvindo todos aqueles comentários, São Roberto Bellarmino
que era diretor de São Luís, resolveu intervir, dizendo: ele era mesmo um santo, mas não por causa disso. Por quem seria louco de cometer um pecado venial? Ou seja, São Luís lutava inclusive contra o cometimento de pecados veniais. E esta é uma lição preciosa para cada um de nós, pois a repetição do cometimento de pecados veniais nos afasta cada vez mais da presença de Deus e nos conduz aos pecados mortais. Os pecados veniais retardam o nosso crescimento espiritual, porque a pessoa deixa de corresponder aos afetos que Deus lhes inspirou. E de pecadinho em pecadinho, de pecado leve a pecado leve, a alma vai cada vez mais se tornando insensível à amizade com o Altíssimo. Santa Teresa d'Ávila também fazia esta classificação entre pecados veniais e pecados mortais. Notareis que essas primeiras moradas, diz ela, quase não recebem nenhuma réstia da luz que sai do palácio onde está o rei, embora não estejam escuras e negras, como quando a alma está em pecado, estão de alguma maneira obscurecidas e não se consegue ver quem está nelas. Isto não por culpa do aposento, não sei dar-me a entender bem, mas porque entraram com a alma tantas cobras, víboras e animais peçonhentos que não a deixam ver a luz. É como se alguém entrasse num lugar com muita claridade e, tendo um cisco nos olhos, quase não os pudesse abrir. O aposento está claro, mas a alma não percebe por causa dessas feras e animárias que a obrigam a fechar os olhos para não ver senão a elas. Estas feras e animais peçonhentos que contribuem para a frouxidão espiritual dessas almas são os pecados veniais. Isto acontece, meus irmãos, porque o pecado venial paralisa a alma humana e coloca esta mesma alma humana em grave risco de cometer pecados mortais, uma vez que as tentações malignas se tornam cada vez mais fortes. Enfim, meus irmãos, podemos compreender que dentro das Sagradas Escrituras existe a fundamentação bíblica para pecados veniais e pecados mortais. Também no magistério da Igreja, quando explica para cada um de nós quais são os elementos do pecado mortal e quais são os elementos do pecado venial, quando falta um dos três elementos do pecado mortal. Podemos verificar que no magistério da Igreja, de uma forma bem tranquila, existe tal classificação. E também na vida dos santos, na busca pela santidade, esta classificação é muito importante para a nossa avaliação diária na busca pela coroa da glória. Enfim, meus irmãos, o que vocês acharam destas passagens dos santos, de Santa Faustina, de São Luís, de Santa Teresa d'Ávila? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.